educação, durante muito tempo, foi vista como algo presa demais a essa palavra formal. E aí o fato de sempre estar presa a essa palavra formal acabou engessando, e a gente tendo aí, né, o behaviorismo, por exemplo, que é essa teoria que traz aquela escola antiga, né, da reguada na mão do aluno, do professor como uma autoridade plena dentro da sala de aula e detentor de todo o saber, como se todo mundo estivesse ali precisasse ser catequizado. A educação é tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento bio, psico, físico e social da criança, né? Em todas as suas áreas de formação, de seu desenvolvimento físico e mental. E ela pode acontecer de uma maneira formal nos espaços escolares, que é a educação escolar, informalmente, no dia a dia, em todos os lugares que essa criança participa e frequenta, na sua família, nos espaços de cultura, e a não formal, que são espaços estruturados, mas não é educação escolar, que são outras formas de aprendizagem em diversos setores, seja no esporte, seja na música, seja em aprendizados que desenvolvam habilidades e que tenham uma certa regra, mas ela não é educação formal escolar. Nós passamos a entender que a educação é de fato uma ciência humana. E uma ciência humana ela não é exata, não tem como ser exata. Onde eu quero chegar com isso? A educação ela não pode ser somente o que a gente vê na escola. Educação não é só ciência. Educação também passa por formação cultural, formação esportiva, educação passa por um desenvolvimento espiritual, se assim for o desejo individual de cada cidadão. A educação ela passa também pelas interações sociais, pela responsabilidade com o meio ambiente, pelo desenvolvimento sustentável. Então, as atividades extracurriculares, os cursos extracurriculares, a educação não formal, ela é fundamental para estabelecer de fato um processo educativo. Traz muitos benefícios porque tudo que essa criança fizer durante a sua infância, ela vai desenvolver habilidades. E essas habilidades vão ser levadas para a vida, vão ser levadas para a formação, para a educação escolar, uma vez que ele traz conhecimentos ampliados, a criança traz outras experiências de aprendizagem, né? E isso contribui para que o desenvolvimento dela também na educação escolar seja aprimorado, né? Ela vai fazendo uma espécie de link entre aquilo que ela aprende fora da escola com aquilo que ela está aprendendo na escola ou na família. A nossa Constituição e a LDB diz que a educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, a educação formal está lá no Estado, né? A família e a sociedade estão nesses espaços não formais, informais. Então, tudo é desenvolvimento da criança. Então, mesmo que sejam espaços diferentes, um contribui com o outro na medida que eles ampliam as possibilidades de aprendizagem, até os métodos mesmo de aprendizagem, né? O ensino médio no país, ele ainda é pensado para o vestibular. O ensino médio ele não visa mais a forma, não sei nem dizer se já de fato visou, né? A teoria diz que sim, mas na prática o ensino médio ele não trabalha com a formação média do aluno, mas sim com uma quantidade imensa e muitas vezes absurda de conteúdo para que esse aluno saiba mais e seja aprovado no vestibular. Isso é culpa das escolas? Não. A gente sabe que as escolas elas têm o quê? A função hoje para muita gente a escola é me aprovar no vestibular. Então a escola se adequa a isso por uma necessidade mercadológica e de público. Entretanto, o fato da educação hoje ser baseada em vestibular e aprovações, números e resultados, faz com que outras coisas que a escola poderia desenvolver, como a questão emocional dos alunos, como um trabalho mais manual, como um próprio desenvolvimento espiritual, e quando eu falo espiritual eu falo, né, nesse sentido amplo de espiritualidade, não uma religião especificamente, mas uma espiritualidade, um aluno que tem uma empatia, né, que desenvolve empatia pelo próximo. Então, por esses valores, infelizmente, ficarem muitas vezes de lado nas escolas, não por culpa delas, mas pela nossa conjuntura nacional de ensino, que visa somente a aprovação no vestibular, as atividades extracurriculares são fundamentais para isso, porque elas vão nos auxiliar nesse desenvolvimento do jovem. A educação formal, ela tem aquele formato, né, que não
Não são todas as crianças que se adaptam àquilo, mas elas estão ali, né? Mas o que ele traz de casa, por exemplo, quando a família já incentiva a leitura, incentiva levar, passear, ver, né? Ver a natureza, observar a natureza, porque são coisas simples também, não precisa ser só um teatro. Você observa a natureza, você observa os fenômenos, né? Você observa as relações, você participa de outras coisas, leva seu filho para brincar com outras crianças. Aí você coloca numa escolinha de futebol, você coloca numa escola de música, você vai oferecendo espaços de formação para ver qual é aquele que ele se identifica. Nada forçado também, como essas crianças também hoje em dia que tem agenda, que não tem tempo de brincar, porque o brincar é a primeira e a prioridade no desenvolvimento da criança. A criança não desenvolve se ela não brincar, é pela brincadeira que ela se desenvolve. E a educação não formal, ela acaba tendo um pouco essa característica do lúdico. Então, ela passa a ser muito importante na formação, né? Quando a criança vai aprender música, é pequenininha, é por jogos, pela ludicidade. Se ela vai jogar, vai participar de um esporte, não é com regras rígidas, são pré-desportivos, até que ela vai se adaptando àquilo. Então, se os pais oferecem isso, e na própria casa os pais oferecem espaços seguros para brincadeira e brincam com as crianças, faz com que ela vá se desenvolver muito melhor, não só na educação formal, como no próprio desenvolvimento mesmo intelectual e físico dessa criança, né? Eu acho que eu posso dividir a minha vida em antes e depois do movimento escoteiro. Antes do movimento escoteiro, eu era uma criança muito mais sozinha, meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então assim, pensando em vivência, minha família é toda de fora, então era praticamente eu comigo mesmo, era o baile do eu comigo mesmo. E aí grande parte das amizades que eu mantenho até hoje são amizades advindas do movimento escoteiro. Eu tenho uma amizade de escola, todas as minhas outras amizades vieram do movimento escoteiro. Então, a conquista de espaço, de vivência, de aprender de fato a olhar para o outro, tudo isso passou pelo movimento escoteiro. Além de um processo natural de construção de liderança. Eu sinto que o fato de eu ter terem me construído enquanto uma liderança no movimento escoteiro, como todo jovem é construído para ser, fez com que eu tivesse muita facilidade para liderar grupos de trabalho na escola, com que eu tivesse muita facilidade para chegar no ambiente universitário e entender que aquilo ali não era um bicho de 7 cabeças. Inclusive, né, uma das primeiras passagens que eu tenho na universidade, que eu cheguei em Araraquara e um dos primeiros dias que eu estava na Unesp, eu vi um cara com uma tatuagem de uma flor de lis na perna, escrito o nome de um grupo escoteiro, eu falei, ufa, é uma sensação que é o que a gente costuma dizer, né? Só quem faz parte do movimento escoteiro consegue compreender a dimensão que é fazer parte do movimento escoteiro. Eu fiz piano, né? Então, por isso que eu penso na educação não formal, assim, gosto muito. Eu acho que a gente desenvolve muitas habilidades. Eu fiz piano, fiz 9 anos de piano quando eu era menina. Eu jogava e participava de atletismo, eu corria quando eu era menor, né? Então, assim, o que eu via? Isso me trouxe muita habilidade para a educação formal. Por exemplo, a música, como você tem a divisão da música em fração, né? Você toca um tempo, meio tempo, um quarto de tempo, 1/8 de tempo. Aí quando você vai aprender fração na escola, você está entendendo muito bem o que significa dividir o tempo. Então você vai entender o que significa dividir também as outras coisas em fração, né? Esse é só um exemplo, mas assim, você tem um olhar diferente, você ouve uma música diferente quando você aprende música, você tem um ouvido mais apurado para isso, então na escola isso vai fazer diferença. Como eu fazia atletismo, na escola eu tinha muito prazer na educação física, porque eu já gostava do atletismo, eu já obedecia regras no esporte, para mim então era muito fácil obedecer regras na escola também, né? E aí eu procurei fazer isso com as minhas filhas também. É hora de se emocionar. Eu acho que dos momentos mais bonitos foi ver meu sobrinho agora entrando no movimento escoteiro. Ver a continuidade ali dentro. Porque
Da mesma forma como foi um espaço de modificação plena para mim enquanto pessoa, eu acredito que possa ser para ele também. Então, sim, né, muitos amigos vieram para o movimento escoteiro, uns ficaram, outros foram, se distanciaram, né, mas nunca, a gente diz que nunca você deixa de ser escoteiro. Mas eu espero que realmente seja tão modificante na vida dele quanto na minha. Hoje eu tenho um filho de 3 anos e eu sempre comento que ele vai poder escolher tudo na vida dele. A única coisa que ele não vai ter direito de escolher é se ele quer ser escoteiro ou não. Essa vai ser a única obrigação dele que eu vou colocar, né?